E a gente vai continuar falando justamente sobre a viagem do presidente Lula à China, mas com foco nos acordos fechados com o país asiático. Então, para a gente entender melhor a relevância dessas parcerias, a gente conversa a partir de agora com o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. É um prazer sempre conversar com vocês. Perfeito, professor. Queria justamente que o senhor avaliasse essa viagem de Lula à China, a agenda com Xi Jinping. Ele volta com 15 acordos fechados nas áreas de comércio, tecnologia, agronegócio na bagagem e também acordos firmados no setor privado. Agora, é importante destacar que no horizonte tem a possibilidade da China participar em grandes projetos de infraestrutura e também na área da indústria. Qual a importância e o tamanho desses acordos? O balanço é positivo? Dá para afirmar isso? Dá para dizer sim, né, que os acordos de alguma maneira alcançam áreas que são importantes para o Brasil, né, são áreas estratégicas e não apenas restritas ao âmbito comercial, né. O objetivo da missão é justamente tentar negociar entendimentos e acertos que fossem além, né, da pauta meramente comercial, de intercâmbio de mercadorias, muito embora a China, né, como bem sabemos, seja desde 2009 o maior parceiro comercial do Brasil, né, colocando-se muito à frente dos demais parceiros, né, como por exemplo, né, a Europeia, Estados Unidos, né, ou mesmo a Argentina, né. Os acordos ainda são muito preliminares, Daniel, né, são o que a gente costuma chamar de memorando de entendimentos, né, ou seja, né, são acertos muito preliminares, muito embrionários, né, que precisarão efetivamente amadurecer, né, para poderem produzir efeitos práticos, efeitos mais concretos, mas alcançam áreas sensíveis para o Brasil, né, vitais, poderíamos dizer, né, um dos entendimentos diz respeito, por exemplo, né, às vendas de proteína animal do Brasil, né, o Brasil tem na China um grande mercado para as vendas de carne, né, o Brasil é o grande fornecedor de carne bovina para a China, então é um acerto importante, né, que trata de questões sanitárias, né, que facilitarão as vendas de carne do Brasil. Além disso, houve um acordo espacial, né, que vai vigorar até 2026, né, e também um entendimento para o lançamento de um 7º satélite, né, de uma parceria antiga que vem dos anos 80 entre Brasil e China, né, 6 satélites já foram lançados, né, e o 7º satélite será lançado proximamente, né. Também acordos no sentido de ampliar a participação chinesa em termos de investimento no Brasil, cooperação industrial, né, por isso a expectativa, né, do ministro Haddad, né, de que a China possa ajudar o Brasil em termos de reindustrialização, né, um país naturalmente tem muitos recursos, né, muito financiamento disponível, né, e se comprometeu a partir, né, de um memorando de entendimentos em ampliar a cooperação industrial e investimento no país, né. Acertos também na área, por exemplo, de comunicação, tecnologia da informação. Então são acordos importantes sim, né, resta saber se efetivamente eles serão implementados, né, se isso vai trazer alguns efeitos práticos no curto e médio prazo, né. Por enquanto, né, em grande medida, desses 15 acordos, quase todos são apenas memorandos de entendimentos. Pois é, agora, professor, nós conversávamos há pouco com os nossos comentaristas sobre essa possibilidade de adoção de uma moeda única para as relações comerciais entre esses países que fazem parte do grupo dos BRICS. Do ponto de vista das relações internacionais, caso esse projeto avance, no caso do Brasil, poderia causar algum tipo de ruído, mal-estar com os Estados Unidos? Poderia, certamente, né? O Brasil ele tem um desafio gigantesco de se equilibrar numa parceria de um lado com a China e de outro com os Estados Unidos, né? Eu diria que esse é o grande desafio da política externa desse terceiro mandato do Lula. O Brasil não pôde, né, naturalmente, escolher de maneira assodada ou precipitada qualquer um desses dois lados, né, a ponto de causar prejuízo, né, ou danos à relação com o outro, né. O interesse do Brasil é manter boas relações com Washington, né, com o governo Joe Biden, né, o Lula já esteve em Washington, já esteve na Casa Branca, e também, claro, né, ampliar a parceria e o grau de entendimentos com a China, né, a China é, né, uma grande economia mundial, o maior parceiro comercial do Brasil, né, então é importante que saibamos, né, nos posicionar, né, de maneira pragmática, né, a ponto de preservarmos, né, boas relações, relações de confiança mútua com os dois atores, né. Com relação à proposta, né, de uma moeda comum, né, ou de transacionar com uma moeda comum no âmbito do BRICS, isso vem sendo feito em outros espaços, né. Gostaria de lembrar, por exemplo, que já nos anos 2000, né, o Brasil e a Argentina, né, firmaram um sistema de pagamentos em moeda local,
né, que permitia aos dois vizinhos transacionarem comercialmente, né, usando o real e peso, sem terem que recorrer ao dólar, né. A ideia é mais ou menos transportar isso para os países BRICS, né, o que reduziria, claro, a dependência da moeda americana, né, ficaríamos menos sujeitos, né, às intempéries e ao humor do mercado financeiro nos Estados Unidos, né. De alguma maneira, né, isso significa para o Brasil um ganho de autonomia, mas ainda é um projeto, né, que precisa amadurecer muito, né, antes de poder ser, claro, né, colocado em prática, mas poderia sim, né, esse caminho provocar algum ruído, sem dúvida, na relação com os Estados Unidos. Pois é, professor, e o país reiterou, inclusive, com a emissão de um documento, a adesão ao princípio de uma única China, né, fazendo menção ao movimento separatista de Taiwan. Surpreende ou já era esperada essa postura por parte do Brasil? Deveríamos ter tomado partido? Isso é indicado nesse momento? Não pode aí sim criar um problema até diplomático com os Estados Unidos? Não, na verdade, o Brasil está seguindo suas tradições diplomáticas nesse caso, Daniel, né, desde 1974, né, então, portanto, já são quase 50 anos, né, que o Brasil assume, né, essa tese de dois sistemas, mais uma só China, né, ou seja, o entendimento, né, de que Taiwan e a China continental têm sistemas políticos e econômicos distintos, né, mas formam uma só China, ou seja, o entendimento de que Taiwan é parte integrante da soberania chinesa, né. É a mesma posição, aliás, né, vale lembrar, que os Estados Unidos assumem desde o final dos anos 70. Né? Os Estados Unidos demoraram um pouquinho mais para assumir essa prática, né? Mas assumiram ainda na década de 70, e é, aliás, né, a própria prática assumida pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas também se pauta pelo critério de uma só China. Então, né, o Brasil, né, com essa postura, ao reiterar essa posição, não causa nenhuma celeuma na relação com Washington, né, ou com outros atores do mundo ocidental. Né? Hoje, apenas 13 países no mundo, meu caro Daniel, que reconhecem Taiwan e não a China em termos de relacionamento diplomático. Né? Então, o Brasil, né, está bem escorado e amparado ao reiterar essa posição. Perfeito, as relações internacionais sempre muito bem explicadas pelo professor Paulo Velasco, a quem agradeço mais uma vez pela participação. Professor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News e tenha um bom fim de semana. Será um prazer, Daniel, um bom trabalho e um bom final de semana. Grande abraço.